Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nossa, um seguidinho do outro, né? Gratidão! Gente, como eu falei no outro vídeo, né? Eu não tenho muito tempo para gravar, então quando eu posso, eu gravo vários vídeos no mesmo dia, tá? Esse vídeo aqui provavelmente foi gravado no mesmo dia que o relato de parto 1, porém vai ser postado em dias diferentes, né? Claro, porque precisa de um tempo, né, de edição. E nesse relato, vai ser o meu relato de parto número 2, né, do Castiel, que veio ao mundo no dia 7 de dezembro de 2019. 2 anos e meio depois do Wendel, né? E como eu falei no outro vídeo, nenhuma gestação é igual a outra. E vocês vão descobrir nesse vídeo o porquê, tá bom? Então já quero pedir gentilmente para vocês deixarem um like, se inscrever aqui no canal para me ajudar, tá bom? E vamos começar esse relato de parto. Em 2019, em janeiro, eu e o Márcio teve uma conversa que a gente decidiu que era hora de dar um irmão pro Wendel, né? Ai, gente, eu vou trocar os nomes, tá? Relevem. Então era hora de dar um irmão pro Wendel, porque o Wendel tava crescendo muito sozinho, muito retraído na dele, e aí a gente decidiu que era hora. Então parei com meus remédios em fevereiro. Em março, eu falei assim pro Márcio, o meu ciclo, né, não veio. E aí eu falei pro Márcio, falei, tô grávida. Ele, não, meu amor, não é assim. Falei, eu estou grávida. Falei, eu sei que eu estou grávida. Então procurei um postinho de saúde. E aí falei pra moça todos os meus sintomas. Não senti muito enjoo do Castiel, porém eu tinha certeza que eu estava grávida. Eu estava fazendo o tratamento lá no HB certinho, a cada 6 meses. E inclusive em março era dia de eu voltar. Porém, eu fiz o exame numa quarta-feira aqui em Poti, de sangue, no postinho. Porém, quinta-feira era feriado. Óbvio que eles vão emendar a sexta, né? Então foi quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 5 dias, né? Eu fiz na quarta, então já contei a quarta. Passei assim, super de boa, com a certeza absoluta que eu estava grávida. Na segunda-feira fui buscar o resultado e sim, era um positivo bem grande, eu estava grávida. Então, eu tinha médico, né, marcado em março, lá no HB. Eu fui e falei pra moça, falei, olha, voltei só pra falar que eu tô grávida de novo. A moça ainda riu, a doutora riu, falou tudo bem, como foi tudo bem na gravidez do primeiro filho, a do segundo também seria. Seria. Ótimo. Gente, e os meses foram passando. Do Castiel eu não conseguia andar direito. Eu não conseguia respirar direito. Foi na época que eu tinha minha lojinha, que eu tinha acabado de abrir uma lojinha. E o Márcio tinha que viajar sozinho. Viajei pra São Paulo grávida. Acho que eu tava grávida de 4 meses. Acho que era isso, 4 meses. E viajei pra São Paulo, 8 horas dando um ônibus. Não passei mal nem nada, foi de boa. O problema foi depois, sabe? Com o passar dos meses da gestação. Eu não conseguia andar direito, não conseguia respirar direito, não conseguia comer direito. Tudo me incomodava, eu era irritada. Mas assim, Castiel crescendo no forninho saudável. E aí fiz aquelas 3 ultrassons, né? A primeira por baixo, a segunda com, acho que 18 semanas, não deu pra ver. Aí a gente foi, pagou, porque não dava pra ficar fazendo, né, ultrassom todo mês, que é caro. Na época a gente pagou R$100 da ultrassom. E aí a moça falou assim, olha, ele tá com a perna fechada. Eu falei assim, então você faz abrir. Falei, mexe, faz alguma coisa. Falei, porque eu preciso descobrir o que é nessa ultrassom, porque eu não vou poder fazer outra depois. E eu tenho que começar a organizar. E assim, gente, muitos vão me julgar, mas eu tô aqui pra falar a verdade, não é? E eu, assim, aqui dentro, no meu coração, eu sabia que era um menino, outro menino. Mas pra todo mundo eu falava que eu tinha certeza que era uma menina. Porque a gente atrai aquilo que fala, né? E eu falava pra todo mundo que eu tinha certeza que era uma menina, porque eu queria, gente, uma menina, né? Óbvio que eu queria. Mas, no fundo, eu sabia que não era, que era um menino. E aí, quando
A médica chacoalhou minha barriga, me virou de lado, tudo. Ela falou assim, olha, que você acha que é? Aí eu fui até grossa, sabe, gente? Me arrependi muito depois. Eu falei pra ela, eu falei assim, eu sei que é um menino, eu já tenho um menino, eu sei que aquilo ali, né, é de menino. Aí, gente, eu saí chorando. Eu saí aos prantos do ultrassom, o Márcio comigo, tentando me acalmar. E eu falando pra ele que eu não queria um menino, que eu não queria um menino, que eu queria uma menina. E assim, eu tava de 26 semanas quando eu fiz essa ultrassom que eu descobri o que era, né? Já era 6 meses, eu acho. Acho que era, mais ou menos. 5, 6 meses. E aí, assim, gente, sabe quando eu não consegui olhar pra minha barriga? Eu não consegui olhar. Eu sei que vocês vão me julgar, mas eu não consegui olhar. Eu não sentia mais aquela emoção, vocês entendem? De ter aquele amor, tal. Aí um dia, eu tava deitada, bem aqui, eu morava aqui nesse quartinho aqui com a minha sogra. Eu tava deitada, e aí eu tava de top, né? E o Wendel chegou, o Wendel tinha 2 anos e pouquinho. 2 anos e um mês, eu acho. Ele chegou, ele passou a mão assim na minha barriga, ele deitou assim, e me falou: oi, Catiel, é o Tatinho, eu tô muito ansioso pra você chegar. Gente, aquilo mudou tudo. Tudo, 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 tudo. Eu comecei a chorar, mas eu chorava tanto que eu não conseguia respirar, né? Eu passei até mal. E aí tudo mudou. Eu comecei a ver a minha gestação de uma forma totalmente diferente. Porque não importava o que o bebê ia ser, se ia ser menino ou menina, sabe? E sim o amor que a gente ia ter e o amor que o Castiel já tinha, né? Antes de vir ao mundo. E vocês viram, né, que eu mencionei bastante Castiel, Castiel, Castiel. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês sabem da onde que é esse nome. Porque assim, foi um nome pensado com muito carinho, foi um nome muito especial. A gente nunca nem cogitou a possibilidade de ser outro nome. E eu quero ver quem que vai acertar da onde que eu tirei esse nome. E aí, por fim, foi passando o tempo, eu não conseguia mais caminhar, eu só ficava sentada lá na loja. Do Castiel eu engordei 12 quilos, foi um pouco mais difícil pra mim perder, né, esses quilos. E eu caí 2 vezes na gestação dele. Eu caí uma vez de costa, nossa porta aqui não fecha, acho que não dá pra ver, mas ela não fecha. Então a gente empurrava alguma coisa pra encostar ela, né? E o meu filho Wendel, ele tinha um UPA. Sabe esses cavalinhos que fica pulando? A gente encostou. E eu levantei de madrugada e esqueci que o UPA tava na porta, tava escuro. E eu caí, gente, de costa. No UPA, bati a cabeça na parede. Uma vez caí aqui no fundo também, de costa. A minha sorte é que eu caí em cima da minha cunhada. Porque senão acho que o Castiel tinha nascido antes. Aí, com 7 meses, eu entrei em trabalho de parto prematuro. E aí eu tive que fazer repouso absoluto por 1 mês, sabe? Colocando aqueles remédios, tomando, tudo, fazendo tudo certinho pra ele não nascer prematuro. E aí, por fim, foi dando tudo certo, porém, com 39 semanas e 2 dias, foi um sábado? Foi um sábado, de manhã, subi pra loja normal, a gente não tinha carro, subi a pé. Aí eu fui no banheiro, eu tava tendo... Entenderam? Eu tava tendo em grande quantidade. E aí o Márcio chamou a ambulância pra mim. E a minha loja era tipo 1 quarteirão da casa da minha mãe. Meio quarteirão, não dava nem isso. Ele foi lá, chamou minha mãe. Minha mãe me acompanhou comigo na ambulância até o hospital. Aí chegou lá, o médico fez o toque, fez os exames, cardiotoco, tudo. E constatou que eu tava com 4 centímetros de dilatação, né? E ele me encaminhou pro HCM, chegou lá, eu já tava com 6 centímetros de dilatação. Porém, eu não tava entrando em trabalho de parto. Eu não tinha contração, eu não tinha nada. Aí resolveram me internar lá. Aí, olha só como as coisas mudam, né?
Em 2019, né, que foi o ano que o Castiel nasceu, em dezembro, eu já tinha a opção de escolher meu tipo de parto. Eu cheguei lá, a primeira coisa que a médica perguntou pra mim: qual é o seu plano de parto? Falei, não entendi. Ela falou assim, você prefere uma cesárea ou um parto normal? Aí eu falei, eu quero um parto normal. Gente, fizeram de tudo pra eu escolher uma cesárea. E eu falei, não, eu quero ter a sensação de ter um parto normal. Aí, por fim, assim, não questionaram nem nada, ela falou tudo bem, me encaminharam, isso era sexta-feira, era uma sexta-feira, era 1h da tarde. Fiquei a tarde inteira, a noite inteira, tudo em jejum, só com bolachinha e chá, porque eles estavam tentando fazer eu dilatar, né, natural. Aí quando foi sábado, sabe? Sábado o dia inteiro também lá, e minha mãe falando pra mim fazer uma cesárea, que assim não colocaria a minha vida e nem a vida do Castiel em risco e tudo mais. Minha mãe comigo o tempo inteiro. E naquele dia, no sábado, o Márcio ia viajar pra São Paulo, então ele não tava lá comigo, era minha mãe que tava. Aí, gente, eu fiquei o sábado todo lá. Aí quando foi umas 7h da noite, me subiram pra aquela sala de... Não, mentira, não foi 7 não, porque o Márcio foi me visitar naquele dia, era umas 4h da tarde. Ele ia viajar às 10 da noite, eu acho. Aí, gente, ele foi, me visitou, tudo, eu já tava naquela sala bonita, onde tem as bolas, o chuveiro, um banquinho e tal. E aí tava tudo bem até aí, eu fazendo os exercícios. Aí a médica falou assim pra mim, mãe, vamos fazer o seguinte... Você parou de dilatar nos 7 centímetros, né? Eu fiquei mais de horas nos 7 centímetros e não dilatei mais. Ela falou assim, a gente vai induzir seu parto, pode ser? A gente vai te pôr um sorinho e aí vai induzir, você vai começar a ter contração e tal. Falei, tá bom. Isso foi, gente, isso aí da indução foi umas 7 e pouco da noite. Aí ela chegou em mim e de 10 em 10 minutos a enfermeira ia lá, né, com o negócio pra escutar os batimentos cardíacos. Aí, né, como eu tava falando, de 10 em 10 minutos, a enfermeira vinha, né, acho que a médica, com um negocinho pra escutar, e os batimentos do Castiel tava 210, né. E aí, imediatamente pararam o soro, falaram assim que ia deixar ver se ia natural, porque o soro tava dando taquicardia nele, né, e não podia. Aí, de 10 em 10 minutos, elas voltavam lá, isso foi mais ou menos até umas 8h da noite, e os batimentos dele, gente, não baixavam. Ai, Jesus, ele tá passando. Minha sogra gritando aqui no fundo. Ela gritando aqui e o Wendel gritando lá na frente. Eu vou deixar os áudios pra vocês verem. Acho que dá pra ouvir aí. Voltando, gente. Aí, os batimentos dele não abaixava, né, de jeito nenhum. Aí a doutora veio conversar comigo. Ela falou assim, Marcela, vamos fazer o seguinte. Você tá com bolacha de água e sal e chá há quase 24 horas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou liberar uma janta pra você. Você vai jantar. E, infelizmente, né, a gente vai ter que fazer uma cesárea. Umas 4, 5 horas da manhã, tudo bem? Pra não ter risco, não colocar a vida do seu filho em risco. Falei, tudo bem, doutora, sem problema nenhum. Gente, comi. Era mais ou menos umas 9h30. Eu comi, gente, eu comi como se não houvesse amanhã. Uma pratada de comida. E não bastando a minha comida, eu comia da minha mãe, que ela não quis. Vocês entenderam que eu comi 2 pratos de comida? E quem teve filho no HCM sabe que as comidas de lá são generosas, gente. É generosa as pratadas de comida. Aí, beleza, estava lá eu na sala de parto, né? Lá onde estavam as bolas, tudo, esperando uma vaga pra sair de lá. Estava eu deitada assistindo TV, quando 9... Não, gente, peraí, não comi 9h30 não, era 9 horas. Quando
Mais ou menos umas 9h10 vieram ver de novo, né? Os batimentos do Castiel tinha subido de novo. Aí o que aconteceu? Já veio o médico, anestesista, tudo assim no meu quarto, com cadeira de roda, falando: olha, mãe, não vamos conseguir esperar. A gente vai ter que te levar pro centro cirúrgico agora, senão o seu filho é capaz de ter uma parada cardíaca dentro da sua barriga ainda. Eu falei: o quê? Eu falei: moço. Gente, falei desse jeito, falei: moço. Falei: se eu comi 2 pratadas de comida. Falei: como que eu vou pro centro cirúrgico agora? Ela falou assim: a gente vai te dar medicação, e isso e aquilo, e já vem me colocando a touquinha, me colocando o pijama cirúrgico e o sobrepé. E eu, pasma. E o anestesista falando comigo e eu mandando mensagem pro meu sogro, que eu só consegui falar isso: sogro, eu tô indo pro centro cirúrgico agora. E o anestesista ainda brigou comigo porque eu tava no celular. Assim, gente, isso foi tudo recorde. Tipo assim, 9h20, 9h25 no máximo, eu já tava dentro da sala de cirurgia. E o médico conversando sobre futebol. O médico que me operou. E eu falei assim: bom, se tá conversando sobre futebol, né, vai dar tudo certo. Quer dizer que não tem nada de errado, né, na cirurgia. E minha mãe aqui, gente, foi icônico. Icônico. Minha mãe comigo, né, sentada atrás de mim, me fazendo carinho. Dessa vez eu tava mais tranquila. E aí, o meu sogro ligando. E ela fazia assim pra mim: filha, quem que tá te ligando? Que a minha mãe não sabe ler nem escrever. Ela: ó, tem alguém aqui te ligando, é pra atender? E eu: mãe, pelo amor de Deus. Falei: desliga esse telefone agora. Era meu sogro. Gente, meu sogro, eu não sei o que ele fez. Ele deu conta de ligar no hospital e conseguir informação minha pelo telefone. Aí, Castiel nasceu com 3 quilos e 48 centímetros, às 10 horas da noite, no dia 7 de dezembro de 2019. E aí, eu achei estranho que quando tiraram ele chorou tudo, só que não vieram e colocaram ele em cima de mim, igual fez o Wendel, sabe? Aí quando tiraram ele, colocaram ele tipo num bercinho, né, aquecido. E aí a médica falou pra mim que ele tinha nascido com um pequeno probleminha, mas que era... e como que fala? Que podia ajeitar mais pra frente, né? Aí aquilo, meu mundo desabou. Ele nasceu com o testículo direito no canal inguinal, né? Assim, tipo, na lateral. Aí aquilo me desabou. Gente, não é nada, tá? É uma coisa assim mais normal do que parece. E aí veio, colocou ele em cima de mim, tudo. Gente, o que eu esqueci de falar pra vocês na do Wendel, que eu vou falar aqui agora nesse vídeo. Do Wendel, quando eu fui pra sala de recuperação, como o do Wendel foi mais emergência do que do Castiel, eles fazem aquele teste, né, de gelado, tá sentindo, tá frio, tá quente, eles fazem aqui e faz na barriga, né? Aí, e eu tava sentindo tudo, gente, mesmo depois da hack, que é a anestesia que eles dão, né? E aí eu falando pra eles que eu tava sentindo, que não era pra me cortar, porque eu tava sentindo. Aí, eles veio e me deram uma outra anestesia que eu não senti nada do pescoço pra baixo. Eu não senti nada, gente. Nada. Eu não consegui sentir meus braços. Aí eu fui pra sala de cirurgia, que eu falava assim: gente, eu não vou andar mais. Eu tenho certeza que eu não vou andar mais. E eu chorava, gente. Eu chorava. E aí, por fim, era por causa dessa cirurgia. Eu fiquei 4 horas na sala de recuperação do Wendel. Gente, fiquei 4 horas. E do Castiel foi totalmente diferente, né? A cirurgia... Não é que a cirurgia não pegou do Wendel. É que ela leva um tempo pra fazer efeito. E eles não tinham esse tempo, entendeu? Eles tinham que tirar ele logo. Agora, do Castiel, não. Do Castiel teve mais tempo e tudo mais. Aí, do Castiel foi só 30 minutos. 30 minutos eu já tava passando pra outra maca pra ir pro quarto. E aí eu cometi um erro do Castiel, que foi o quê? Levantar a cabeça. Eu levantei a cabeça, gente, depois da cirurgia.
no quarto. E me deu uma dor de cabeça intensa. Que quando o doutor passou lá pra me dar alta, ele perguntou se tava tudo bem. Eu falei que tava sim, que eu queria ir pra casa, tava tudo ótimo comigo, com o Castiel. Mas não tava, gente. Chegou aqui em Poti, eu precisei ir no hospital. Eu tomei um soro de 500 ml, porque bem lento, porque na hora que eu ergui, deu tipo ar, sabe? Por causa da anestesia, eu não sei explicar pra vocês. Mas é isso, deu tipo um ar, aí ficou umas bolhas de ar na minha cabeça e eu não aguentava de dor de cabeça, gente. Aí por fim, conforme o soro ia pingando e acabando, minha dor de cabeça, assim, parece que tirou assim com a mão. Até aí tudo bem, né? Já comecei a correr atrás do tratamento do Castiel. Ele era normalzinho, gente. Ele ia precisar, talvez, fazer uma cirurgia que a gente fazia massagem, né? Todo dia. E essa massagem era pra ver se o testículo descia, né? Pro saco escrotal. Porém, não teve sucesso. Foram 11 meses de massagem. E ele, quando ele começou a dar os primeiros passinhos dele, a gente percebeu que as perninhas dele eram tortas, né? Bem tortinhas. E aí, outro desespero, né? Passamos ele com ortopedista. O ortopedista falou que não tinha nada, entendeu? Que pudesse fazer. Que se o corpo dele ajeitasse as pernas dele, tudo bem. Senão, não tinha cirurgia, não tinha nada que pudesse ajudar ele. Outro desespero. Com 11 meses, o Castiel fez a cirurgia dele. Tirou o testículo que estava no canal, passou para o saco escrotal direito. E aí a médica falou pra mim, olha mãe, tem o risco de atrasar o andar dele, né? Que ele tava começando a andar, pode ser que ele fique com medo, que ele atrase no andar. E foi outra luta, né, com o Castiel. Ele, graças a Deus, assim que ele chegou em casa, que não teve ponto, né? Foi tipo colado, igual cesárea. Ele pulava, gente, ele pulava, ele se jogava assim pra trás, não atrasou o andar dele, porém as perninhas dele ficaram tortas por 2 anos. E aí, do nada, gente, começou retinha as pernas dele. Ficou assim como se nunca tivesse nada. Eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês, por cima desse, de como eram as perninhas dele. É o preço que a gente paga por ser mãe. Manda beijo. Psiu. Aí vocês vão conseguir entender o que eu tava falando. Tudo ele tropeçava, sabe? Mas graças a Deus ajeitou. Aí com 2 anos, quando ele começou assim, querer falar, né, as palavras, o Castiel, nós descobriu que ele era gago. Pois é, gago. E ele fez fono, graças a Deus ele fez fono só 1 mês. E aí nesse 1 mês ele já voltou a falar normal, né? Ele não era assim um gago pra sempre. Ele só falava muito rápido, né? E aí ele gaguejava, ele ficava muito irritado, por isso dá fono. Aí ele tá com 4 anos, eu descobri que ele tinha alguns problemas psicológicos. E aí ele começou a terapia com a psicóloga. Ele fez 1 ano e meio a terapia, aí ele teve alta, porém recentemente esses problemas voltaram, então ele voltou a fazer terapia. E além da terapia, ele também faz acompanhamento agora com a psiquiatra. E, gente, assim, o Castiel nunca foi fácil, né? Por isso que eu falo que um filho não é igual ao outro. Por exemplo, o Castiel, a dentição dele começou com 7 meses. Do Wendel, o primeiro dente do Wendel foi nascer com 1 ano e 4 meses. Eu fui dar água pra ele e aí eu vi que tava raspando. E aí era o primeiro dentinho dele com 1 ano e 4 meses. Do Castiel com 7 meses, o Castiel já tinha 2 dentes. Então, tipo, não pode nunca comparar um filho com o outro, né? Porque nem uma gestação, nem filhos, não se deve comparar. E aí muita gente fala pra mim que tudo que o Castiel passa é castigo, entendeu? Castigo por eu
falar que eu não queria ter um filho homem, outro, né, que eu queria uma menina, tudo. Mas eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Se é um castigo, eu tô pagando, né? Mas eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que é tudo um aprendizado, que Deus não dá uma cruz pra gente que a gente não consegue carregar, né? Eu penso desse jeito. E eu quero que vocês me contem, gente, aqui o relato de parto de vocês, como que foi, quantos filhos vocês têm, se foi diferente um parto do outro. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse relato, né, que sirva muito de aprendizado pra vocês. E não se esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal pra estar me ajudando. E beijo, até o próximo vídeo.